Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Eles insistem em dizer para não levar carne de porco, porque eles acreditam que eu sou adventista ainda. Você acredita? Leva só carne de boi. Não. Amém, irmãos? Irmãos, gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao 31. Amém? Marcos, capítulo 10, versículo 13 ao 31. Podemos ler? Amém? Diz assim o texto: Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse delas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixe vir a mim as crianças, não as impeça, pois o reino de Deus pertence quem são semelhantes a ela. Digo a verdade, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão ser um só, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha mocidade. E Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele: Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram admirados com essa palavra. Mas Jesus repetiu: Filho, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a disse: Nós deixamos tudo para seguir. E respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, mães, filhos e campos, com eles perseguição na era futura e vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Pode se sentar e ficar à vontade, irmãos? Meus irmãos, todo mundo me ouvindo bem? Amém? Irmãos, para começar a nossa introdução, eu vou contar uma história que faz parte, vocês já viveram isso, né? Eu já vivi. Quantos de vocês já participaram de amigo oculto? Levanta a mão aí. Correto. Então, amigo oculto é uma coisa muito comum, né? Empresa, igreja, é muito comum. Eu vou contar a história de uma pessoa que eu presenciei para fazer esse contraste. Porque na pregação passada, o pastor pregava sobre dureza de coração,
Lembra? Você lembra o que ele falou? Que ele está de olho em vocês, que ele não é bobo, ele está de olho em vocês, e que ele não é bobo. Mas ele também falou da dureza do coração do homem, né? Eu gostaria de fazer esse contraste. E o que acontece, irmãos? Uma certa pessoa, ela foi para um amigo oculto e ela saiu com uma pessoa que ela gostava muito. E aí o que acontece? Ela, feliz por ter saído com aquela pessoa, comprou um presente muito bacana, sabe? Porque ela achou que aquela pessoa merecia. Então, dentro do coração dela, ela imaginava que ela ganharia um presente tão bom quanto ela estava dando. Justiça, né? Você dá um presente bacana, você quer um presente bacana. Só que na hora dela receber esse presente, meus irmãos, ela ganhou um coração de gesso escrito: o Senhor é meu pastor. O semblante de tristeza, de indignação, de insatisfação daquela mulher ou daquele homem era declarado ali. E eu olhava aquilo e falei, ela está irada. E ela vai externar isso durante a semana, a sua insatisfação. Então, quando a gente pensa na dureza de coração, Jesus vai fazer um contraponto falando da humildade, da sinceridade de uma criança. Só voltando um pouquinho, irmãos, eu gostaria que vocês, crianças que estão desenhando, eu gostaria que vocês desenhassem um momento de um presente que você ganhou, que você ficou muito feliz. Um PS5, né, uma bola, um tênis bacana. Quer que você desenhe para você lembrar que você ficou muito feliz quando você ganhou aquele presente. Amém? Os adultos que quiserem desenhar também pode. Então, irmãos, e Jesus vai fazer esse contraste da criança. Por exemplo, eu pego o Iago e levo ele na loja de 20. Falo para ele, Iago, você pode comprar 3 presentes. Ele, 3? Todo feliz, sabe? Aí na outra semana, eu posso comprar mais 3? Fala, não, tem que esperar o papai receber e tal, né? Então, a felicidade de uma criança, quando ela recebe um presente, ela é real. Ela é real. E quando a gente é injustiçado, porque a gente tentou dar o melhor e a gente não recebe o melhor, o coração da gente endurece. E Jesus vai fazer esse contraponto, que ele é muito importante. Porque ele vai demonstrar como é a aceitação do Rei dos Céus. Todas as vezes que a Bíblia fala Rei do Céu, vida eterna, salvação, eles estão falando da mesma coisa. Amém, irmãos? Amém? Então aqui o texto começa dizendo assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele as tocasse. Irmãos, traziam aqui, dá uma impressão que era só chegar, Jesus recebia. Existiam os obstáculos naturais, né? O irmão Anderson ali gosta de ir no jogo, ele e a família gosta do jogo do Atlético, né? O Del também gosta, né, Del? Do jogo do Atlético. O Del também gosta. E aí, o Anderson pode chegar lá depois do jogo e falar assim, eu quero trocar uma ideia com o Hulk. Vou lá conversar com ele. Ele pode até conseguir, mas ele tem barreiras naturais ali. E a mesma coisa que as pessoas tentavam levar as crianças até Jesus, porque tem a barreira natural mesmo, da multidão e tal. E Jesus recebeu. Então, as pessoas já tinham dificuldade, né? E aqui, só para vocês se conectar, criança aqui, ela sempre vai ser conotada de uma criança de 8 dias até uma criança de 12. Por quê? Para o judeu, a criança só tinha responsabilidade a partir dos 13 anos, que ela deveria seguir os mandamentos, aprender sobre os mandamentos. Atrás, se ela tivesse menos, ela não era responsável por isso. Falado isso, muito claro, amém? E diz assim, quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse, deixe vir as minhas crianças e não as impeça, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Observam que Jesus vai fazer esse contraponto da sinceridade de uma criança. Irmãos, não é que Jesus está dizendo para a gente ser literal como uma criança, né? Não é legal um cara barbudo, você fala, você quer comer? Não, quer papar. É estranho, não é? É bonito ver a criancinha falar.
eu quero papá, é bonitinho, mas o adulto não. Ele está falando de uma sinceridade de coração. Sabe, receber com alegria aquilo, o reino de Deus. Então, é semelhante a ele, é semelhante, quem recebe é semelhante a elas. No sentido, em que sentido, irmãos? No sentido de coração transformado, de coração mudado. Né? E diz assim, pertence ao reino, né? Digo a verdade, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, como você define reino de Deus? Reino de Deus é o governo de Jesus sobre a sua vida. Amém? Então, você passa a ser governado pelo que Jesus te ensinou. Amém? E aqui, para Paulo, o reino de Deus não é comida e nem bebida, é gozo do Espírito Santo. E quando eles fazem esse contraste, irmãos, ele é muito importante. Por quê? Porque era uma ideia que o judeu tinha, sabe? Que ele era correto. Nós também não éramos assim, não? Nós éramos assim. Nós achávamos que a vida que a gente levava, pelo fato de a gente pagar nossas contas em dia, pelo fato de a gente não dever ninguém, dava a impressão que nós tínhamos direito a alguma coisa. E Jesus vai fazer o reino de cabeça para baixo. Entende? Ele vai começar o reino de cabeça para baixo. Ele vai pegar a figura de uma criança, a leveza, a humildade de uma criança, para apresentar o reino. E o reino é tão interessante, irmãos, que quando ele fala que receber o reino como uma criança, você está recebendo o reino com segurança. No reino você se sente seguro. No reino você é saciado. No reino você é sustentado. No reino você é confrontado. Esse é o reino de Deus. Então, quando eu sei que as minhas ações é do reino de Deus, é quando eu olho para o meu coração e olho para o reino e percebo que eles estão ao contrário. Eles estão em direção oposta. Né? Por exemplo, o meu coração quer possuir, o reino quer compartilhar. Não é verdade? Meu coração quer possuir, mas meu coração quer compartilhar. Então, quando falo de uma sinceridade de coração, é entender o reino como uma maior oportunidade que da sua vida. Você abre mão de tudo por causa do reino. Você abre mão de todas as coisas por causa do reino. Você abre mão da sua vida por causa do reino. E o reino, na realidade, é uma construção para que você tenha uma relação sólida com o seu Deus, mas uma relação muito boa com a sua comunidade, com os seus irmãos e quem está à sua volta. Então, o reino é a representação clara de quem você nasceu de novo. Então, quando o mundo está apontando para uma direção, o reino está apontando para outra. Entende? O reino aponta para outro lugar. E isso é muito importante, irmãos, você fazer essa análise. Toda pessoa que faz engenharia mecânica, engenharia civil, na engenharia no geral, ele tem que recalcular, ele tem que reavaliar, sabe? Os cálculos, para ver se está certinho. Nós fazemos a Santa Ceia aqui, o apóstolo Paulo vai dizer isso mesmo, nesse texto que nós lemos da Santa Ceia, que o homem examine a si próprio e tome a ceia. Se o homem examinar a si próprio, ele não seria condenado. Entende? Então, essa avaliação do reino, ela tem que ser feita todos os dias da sua vida. Então, Jesus está olhando e é com sinceridade mesmo, irmãos. Porque a criança, o olhar da criança, de sentir seguro, ele é muito importante. Você pode pegar seu filho, que confia em você, você entra na piscina e pede para ele pular, ele pula. Porque ele confia em você. Ele acredita no seu sustento. Né? Ele acredita que você vai o proteger. Sabe? Ele acredita que você vai ensiná-lo. E Jesus está apresentando o reino para nós dessa forma. Nos tornar ao ponto de se sentir seguro em meio às tribulações. Né? Porque que Marcos está escrevendo para uma igreja perseguida. Né? Como você se sente seguro em meio à perseguição? É reino. É reino. Irmãos, tem uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade de pregador que todo mundo gosta.
mundano, satanista, seita, todo gosta dele. Eu tenho uma dificuldade porque dá uma impressão que ele não está pregando ao contrário. Porque o evangelho é ofensivo o tempo todo. O reino de Deus ofende esse reino das trevas o tempo todo. Humilha e subjuga esse reino o tempo todo, dizendo, você está errado. Você precisa de mudança. Sabe? O seu coração precisa nascer de novo. Você precisa ser uma nova pessoa. Você precisa mudar o seu jeito. O evangelho toda hora faz isso. Né? Toda hora, toda pregação, eu sou ofendido. Toda pregação. Não, eu sou isso mesmo. Eu preciso mudar. E a gente tem uns sistemas que a gente não muda. O reino está pronto para mudar. Por você de cabeça para baixo. Você tem que andar segundo o que o reino propõe. Não o que o seu coração propõe. Porque o seu coração é enganoso. O meu é enganoso. Entende? Então Jesus vai fazer essa construção, sabe? Muito bem feita. Para fazer esse contraste do coração. Irmãos, um coração duro, ele estica a lei, sabe? Porque ele vai criando novas formas. Você lembra do pastor falar na pregação passada que o esticamento da lei era para a preservação da vida? Aí você tem que estar esticando a lei, sabe? Dando outros mecanismos por causa da dureza do coração das pessoas. E você, como novo, que recebeu um novo nascimento, vive segundo o reino, a fazer bem para você, a fazer bem para a sua vida, a fazer bem para a sua história, sabe? Para o seu dia a dia no trabalho. Enxergue o reino como parte da sua vida. Feliz da criança. A criança, você dá um couro nela, 5 minutos depois já está te abraçando. Fala alguma coisa para o irmão mal falado para você ver. Se ele não tiver o coração transformado, ele vira o bico para você e não quer trocar ideia com você não. Né? Mas glória a Deus que nós temos um perdão, né? Para fazer com que essas coisas ganhem clareza. Irmãos, esses textos aqui, tanto o que o pastor pregou quanto esse, eles são meio ofensivos mesmo, porque trata com o nosso ego, trata com a nossa construção pecaminosa. E o evangelho tem essa direção de confrontar nós o tempo todo, tá? Confrontar a nossa característica o tempo todo. Então, isso é muito importante, né? E é muito interessante, irmãos, que quando no reino a pessoa quer liderar, o reino apresenta servir. Entende? Eu quero ser líder. Legal, aprenda a servir. Porque no reino, reina quem serve. O maior nome da história, chamado Jesus Cristo, serviu a todos. Então nós temos que imitá-lo. Quer reinar? Sirva o outro. Faça com que o outro se torne um pouco melhor, com o dom que Deus te deu, com as construções que você recebeu do Senhor, com tudo aquilo que Deus fez com que você fosse abençoado. Então, irmãos, passando essa primeira parte, para alguns pensadores, esse aqui é a continuidade do capítulo 10 que o pastor pregou semana passada. Agora a gente vai falar sobre uma segunda etapa, que é do jovem rico. O jovem rico, esse texto do jovem rico vai tratar primeiro a história do jovem rico, do capítulo 17 até o 22, vai falar da história do jovem rico, quem era esse jovem que abordou Jesus. Do 23 ao 27, Jesus vai falar sobre o perigo das riquezas. Do 28 ao 30, ele vai fazer as recompensas de quem segue ele. E aí, no final, ele vai fazer uma conclusão dizendo, tipo um ditado popular. Ele vai fechar com um ditado popular muito comum para a época. Amém? Diz assim um texto. Eu vou ler até o 22, tá? Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho. E ele lhe perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser Deus, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre,
mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha mocidade. E Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele, vá e venda tudo que tem, tudo que possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro do céu, e depois vem e me segue. Está aí por enquanto, irmão. Irmãos, não era muito comum uma pessoa rica ir até Jesus publicamente. Ele sempre ia escondido, sabe? Mas esse fez diferente. Ele foi até Jesus publicamente. E ajoelhou diante de Jesus e fez essa pergunta. E disse, então isso não era muito comum. E chamou Jesus de bom. É muito comum, irmãos, para a cultura da época, o judeu imaginava, pelo fato dele ser judeu, dele guardar a lei, ele era salvo. Isso era muito comum. E ver uma pessoa rica daquela época, dava a impressão que Deus estava abençoando. Então, assim, uma pessoa rica, para aquela época, era considerada justa e porque Deus a abençoou. Esse era o contexto desse jovem. Quando ele chama Jesus de bom, ele está chamando outro judeu de bom. Ele está dizendo assim, nós que somos bons, vou te fazer uma pergunta. E ele faz essa pergunta. Ele faz a pergunta. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde. Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece o mandamento? Você observa que Jesus começa a conversar com ele da segunda tábua dos 10 mandamentos, que é a relação entre pessoas, né? Porque essa relação entre pessoas, ela é mais fácil de detectar, não é? Por exemplo, você trabalha numa fábrica, e a pessoa que trabalha assim, sempre muito educada com você, sempre muito gente boa e tal, ela é promovida para encarregada. Ela te trata da mesma forma? Entende? Ela vai ser, sabe, ter a mesma amizade que você? Às vezes não, às vezes o cara é humilde, crente, nasceu de novo, quer abençoar as pessoas fácil. Mas dentro da maioria, trocou a camisa, né? Colocou a camisa de botão, o cara sente o rei, né? Então, essa pessoa está falando disso. Jesus está falando, ele está se colocando como um judeu que precisava de uma resposta de outro judeu para saber se a vida que ele levava era correta. Se ele estava no caminho da salvação mesmo. Né? Aí Jesus faz as perguntas com muita motivação, sabe? Você segue os 10 mandamentos desde a minha mocidade. Imagina, se é bom, muito bom. Parece aquela fala do Chicó, né? Não, eu tenho uma perebinha, o Chicó, não, eu tenho um perebão, né? Uma ferida grandona. E aqui, esse rapaz, ele se coloca como um judeu que está salvo. Mas o encontro dele com Jesus o decepciona. De início dá a impressão que Jesus está concordando com ele, sabe? Aí Jesus fala assim, amou ele. Aí ele faz todo aquele... Então Jesus, o mestre, e ele disse, Jesus, eu faço isso desde a minha mocidade. E Jesus disse, meu filho, você tem tudo para o reino dos céus agora. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Meus irmãos, a Bíblia diz, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Ali está aquilo que você tem dificuldade de desprender. Aqui tem uns irmãos que são alguns corretores. Vocês acham que vocês conseguem vender 500 imóveis em um ano? Alguém consegue? Raiz, dá para vender raiz? Dá, Matheus? Quantos anos demoraria, mais ou menos? 500 imóveis. Na faixa de 1 milhão cada um. Não, aumentei muito, né? Vamos falar 100 mil. Então, a Bíblia vai dizer que esse rapaz tinha muitas posses, né? E pelo fato dele entender que ele era abençoado, ele achava que ele tinha direito à vida eterna. E Jesus faz um contraponto para ele. Cara, você tem tudo para você me seguir.
Porque aqui Jesus não está propondo só ele dar as coisas ao pobre. Ele está propondo, Jesus está propondo a ser discipulado por Jesus. Que coisa maravilhosa, ser discipulado pelo próprio Jesus. Ele abriu mão disso. Porque havia um Deus no coração dele. Entende? Qual é a função da riqueza? Compartilhar. Ah, quer dizer que eu tenho que... Não tem que dar tudo, não, irmãos. A gente tem uma ideia errada de não fazer avaliação. Irmãos, quem não tem renda, não tem condição de sustentar, você tem que ajudar. Quem tem renda, você tem que ensinar a se virar. Entende? A gente tem mania de ajudar qualquer um? Não. Se você tem renda e está com dificuldade, tem carro, vende o carro. Anda no carro mais velho, não tem problema nenhum, não é feio não. Ah, tem um lote, mas tem uma casa, vende o lote, fica só com a casa. Resolve os seus problemas. Agora, dá aos pobres aqueles que não têm condição, sabe? Intelectual, saúde. Olha, tem gente que não consegue formular um raciocínio, irmãos. Eu me lembro de um rapaz que morava aqui na Serrano, e ele não arrumava emprego de jeito nenhum, porque ele não sabia conversar. Ele era muito bom de serviço, muito bom mesmo, um rapaz bom de serviço mesmo. Aí um dia ele falou assim, eu preciso trabalhar e eu não consigo arrumar um serviço e tal. Aí eu vim numa fábrica e disse assim, preciso de almoxarife. Eu falei, esse cara, se eu trabalhasse na fábrica, eu contrataria ele como almoxarife. Ele é muito bom, muito organizado, vai ser muito bom. Aí ele falou assim, numa fábrica está precisando de almoxarife. Aí eu falei, mas como eu nunca fiz almoxarife? Eu não, eu vou lá com você. Aí fui conversar com o encarregado, eu quero um cara experiente e tal. Eu expliquei para ele, falei, amigo, o almoxarifado é o coração da sua fábrica. Entra e sai mercadoria aqui. Você precisa de um cara que você forma ele, confia nele, ele vai trabalhar do seu jeito. Entende? Ele vai entender o mecanismo da sua fábrica. Vai ser muito melhor do que você pegar um cara profissional já pronto, que vem com seus vícios, suas dificuldades, vocês vão entrar em confronto o tempo todo. E aqui não, aqui você vai ensinar ele. Ele é bom. Esse rapaz trabalhou até ele ir embora. Então tem pessoas que têm dificuldade de relacionar e você tem que ajudar ela. Não é só dinheiro que a gente está falando. É desprender do nosso orgulho. Orgulho não é só dinheiro, é soberba, é dificuldade. As pessoas têm isso. E nós somos irmãos. Precisamos ajudar uns aos outros. Né? Por exemplo, para as crianças. Se você tem um coleguinha na escola que não tem sapato, meu filho, troca ideia com seu pai. O colega está lá sem tênis. Todo dia eu vejo de chinelo, porque ele não tem tênis. Vamos ajudar. Então, isso é cristianismo. Isso é modelo. E esse rapaz não entendeu isso. Esse rapaz, o coração dele entristeceu. Você imagina, irmãos? Você vai ver, ao longo da história, pessoas abrindo mão de muitas coisas por causa do reino de Deus. A gente sabe a história de alguns irmãos que se venderam como escravos para pregar o Evangelho. Se venderam, se entregaram como escravos para pregar o Evangelho. Eles abriram mão de vida por causa do Evangelho, por causa desse reino que é real, verdadeiro, sabe? Que tem que fazer parte do dia a dia, irmãos. O reino de Deus tem que ser dia a dia confirmado no nosso coração, vivido, vivenciado. Então esse jovem, ele chega a essa conclusão. O reino de Deus é muito para mim. Abrir mão disso é muito para mim. Isso acontece muito, irmãos, com pessoas que estão no áudio, sabe? Música, né? Tem muito músico que se converte e continua cantando suas músicas mundanas, né? Mas são crentes. Mas tem uns não, tem uns que abrem mão de tudo por causa do Evangelho. Contrato, dinheiro, fama. Irmãos, é muito importante. A sua vida cristã, ela tem que ser uma vida cristã de simplicidade, de renúncia o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Porque você é afrontado, não é? Você é afrontado, você é injustiçado, e mesmo assim você tem que orar para aquela pessoa, para que Deus abençoe a vida dela, né? No trabalho. Não, imagina as irmãs que trabalham na escola, aquele tanto de mulher, as intrigas que tem ali, né? As dificuldades. Se ela não tiver
espírito de oração, elas entram na força de Sansão. Eu quero vingança. Né? Mas o Evangelho não. O Evangelho é compassivo. Ele controla as nossas ações. Nos dá uma paz em meio à tribulação. Eu falo sempre que a gente vai nesses encontros de escola, e a gente vê as professoras, elas estão sempre tensas, gente. Sempre tensas. Eu fico olhando assim. Teve uma vez que eu estava perto, ouvindo uma moça, uma senhora já mais de idade, ela perguntou para outro professor assim, todas ganharam chapéu? Aí a moça falou, todas, mas eu não ganhei. Eu falei assim, irmão, chapéu de palha, velho. Irmãos, chapéu de palha, sem valor nenhum, mas ela queria um chapéu. Eu quase fui lá e comprei para ela. Um grandão, assim, aqueles mexicanos, mais bonito. Então, assim, as pessoas, elas precisam de pessoas que amam o Evangelho, amam o reino de Deus. Irmão, não dá para pensar reino de Deus sem falar de Evangelho de Jesus. Jesus fala do Evangelho, e o Evangelho fala de Jesus. Eles se completam. Entende? O Evangelho é a boa notícia. Que boa notícia? Que o Rei dos Reis se voltou para a humanidade, se entregou na cruz e Deus aceitou o seu sacrifício. E nós fomos redimidos, a nossa conta foi paga, não tem dívida nenhuma. E o nosso rei não é aquele rei que nos compra, como escravos, nós éramos escravos, ele vai e nos compra. Aí usa a gente e depois coloca no mercado de escravo. Não é assim. A compra é pagamento total. Então, esse jovem, ele perdeu essa oportunidade, tristeza no coração. Né? Aí Jesus vai continuar, diz assim, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, agora que Jesus vai falar muito mais sobre o quão difícil é uma pessoa que tem um coração duro entrar no reino. Ele vai dizer assim, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Aqui Jesus vai fazer um contraponto muito importante. Coração duro, não nascido de novo, ele não entra no reino. Se as suas ações, elas não estão pautadas, o que está por detrás das suas ações, não é o reino de Deus, meu irmão, minha irmã, você vai ter dificuldade, muito difícil de entrar no reino de Deus. Então, as suas ações indicam que tipo de reino você serve. Se você pensar um pouquinho lá atrás, esse jovem revelou o que estava no coração dele. Não é? O começo da relação foi muito boa, bom mestre, que bom estar aqui com o senhor. Não, o senhor tem feito tantas coisas boas, tal e tal. Quando Jesus aperta, o coração dele revela quem ele é. E a Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. De que o nosso coração está cheio, irmãos? O que a gente tem alimentado a nossa alma? A gente já tem dificuldade de alimentar. Eu acho que o único que alimenta bem aqui é o irmão Júnior, né? Academia todo dia, posta lá, né? O resto acho que come bem. Então, irmãos, você está brincando, irmãos? Então, assim, a nossa alma, ela precisa ser alimentada e disciplinada pelo Mestre Jesus. A gente precisa ser doutrinado o tempo inteiro. E até o último minuto da nossa vida, o diabo vai dizer, aí, tá vendo? Trabalhou, está chegando nessa situação. Porque o reino é assim, irmãos. O reino não é sobre o agora, é sobre o futuro. Okay? Essa vida, ela é passageira e muito rápida. Igual eu sempre comento, daqui 100 anos, provavelmente não vai ter ninguém aqui. Passou.
Então Jesus vai falar assim: quão difícil o rico é entrar no reino dos céus. Mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aqui é literal mesmo, sabe, irmãos? É um provérbio babilônico, né, que usava que era mais difícil o elefante entrar, era mais fácil o elefante entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. Era mais uma questão babilônica mesmo. E aqui Jesus vai usar essa metáfora, dizendo quão difícil é. E ele vai e continua. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Aqui ele faz não só o rico, todos que têm coração duro. Meu irmão, se o seu coração é penoso, reavalie. Reavalie a maneira como você tem vivido, pensado. Eu sempre costumo dizer que aquilo que você posta nas suas redes sociais é aquilo que você não é. Quem você é, quem você digita no Google. Entende? Quais são suas pesquisas no Google? Ali diz quem você é. Se olhar o seu histórico no Google, aí vai saber quem você é de verdade, o que você pesquisa. Entende? E aqui ele vai dizer assim, ó, quão difícil é entrar no reino dos céus. E aí os discípulos ficam perplexos, né? Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então aqui dá um alívio, não dá? Porque, irmãos, quando revela o nosso pecado e alguém propõe pagar a nossa dívida, não dá um alívio? Você está endividado, precisa pagar a dívida e alguém fala: não pode deixar que eu pago. Quer o que aconteceu com vocês? Né? Você chegar num lugar, esquecer o cartão, bateria do celular acabou, e você comeu, bebeu, não tem dinheiro para pagar. Aí chega: não, pode deixar aqui. Eu paguei para você. Não dá um alívio? Não vou. Assim que você chega em casa, a primeira coisa que você faz é o pix para o cara, né, de agradecimento. Então você tem essa dinâmica, sabe? O reino é ao contrário. Tudo que o seu coração diz que é para fazer, o reino está dizendo ao contrário. Entende? Você tem que entender o reino de cabeça para baixo mesmo. Você tem que entender o reino ao contrário. Se o mundo está propondo essas coisas, o reino está propondo outra. Se o mundo está propondo se vingar, o reino está propondo se perdoar. Então, se você não tiver o coração de uma criança nessa relação, o reino de Deus está distante de você. Então, como uma pessoa pode ser salva? Tendo o coração mudado, sabe? Ter esse padrão muito claro para o reino. Ele continua. Então Pedro começou a nos dizermos: deixamos tudo para te seguir. E respondeu Jesus: digo na verdade, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filho e campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já nesse tempo presente, casa, irmãos, mães, filhos, campos, com eles perseguição na era futura e na vida eterna. Então, o que o Evangelho está propondo é o seguinte: olha, apesar de você ter nascido de novo, ter largado tudo, abrido mão da sua vida, você vai ter 100 vezes mais. Só que você vai ter perseguição, você vai ter dificuldade, você vai ter dores. Mas ele está pensando no futuro. A vida cristã, você tem que desfrutar ela agora, porque o amanhã não te pertence. Mas você tem que crer no futuro, na proposta de Jesus do futuro, a segurança. Lembra da criança? Ela se sente segura na presença do Pai. O reino tem que produzir isso, segurança.
tem que produzir segurança. Você tem que seguir seguro na pregação do Evangelho, na sua vida cristã, nos seus negócios, na sua relação com filhos, família. Você tem que ser seguro que você está fazendo a coisa certa. E aí Jesus faz uma definição, diz assim: na era futura, contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Está vendo que ele faz esse contraponto? Irmão? As pessoas que acham que estão, não estão. Porque o reino é uma impressão assim, já e agora não. Porque o reino de Deus, ele não é pleno ainda, desfruto do homem. Ainda. Mas no futuro, sim, ser reinado por Jesus, face a face. Então, o texto tem essa construção, sabe? E aqui ele vai finalizar, Jesus vai dizer assim, olha, contudo, muitos primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. Irmãos, lembra daquela passagem de Jesus? Diz assim, ó, Jesus, em teu nome eu fiz isso. E Jesus diz para ele, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então, Jesus está falando de uma pessoa que fez tudo pelo Evangelho. Tudo, menos nascer de novo. O cara via na igreja, tocava, pregava, cantava. Mas o coração dele estava distante. O coração não confiava. Sabe? O coração estava preso. Tinha um ídolo no coração dele. Entende? Se você está disposto a perder tudo e começar de novo, é sinal que o Evangelho está muito claro para você. Entende? É porque na sua vida cristã você vai ter que, muitas vezes, recomeçar de novo. Você tem muitos homens de Deus mesmo, que abrem mão de um lugar seguro, já ambientado, para ir para outros lugares difíceis para a pregação do Evangelho. Leva a família inteira, sabe? Lugar onde tem pouca recurso. Na nossa cidade, glória a Deus pela cidade que nós temos, né? Deus nos abençoa muito aqui, né? Mas em outros lugares não são assim. Em outros lugares é muita dificuldade. Tem muita luta por luta. Então, esse evangelho, esse reino, ele tem essa intenção. A gente não sabe aqui, irmãos. Às vezes a gente fica assim, pensando, será que... A gente fica meio com dúvida, será que a gente é salvo ou não? Será que... Você tem que ter essa segurança, irmão. Que você foi selado pelo Espírito Santo. O selo do Espírito é a garantia que você vai entrar no céu. É a garantia. E selo é inviolável. Não se viola selo. Então o autor, quando ele escreve para esses irmãos, ele está dizendo, eu sei que vocês estão passando por dificuldade, mas fica firme, irmãos. Fica, sabe, luta mesmo. A sua vida eu sei que não é fácil. Eu sei que a vida não está sendo fácil para vocês, mas vocês têm que ter consciência de futuro, de reino de Deus, sabe? Você já se imaginou no reino, irmãos? Não. 300 anos depois que Jesus voltou, corpo glorificado, não vai precisar fazer tratamento capilar, novo nome, novo corpo, poder, sabe, desfrutar da presença, da luz de Deus, né? Poder olhar para Jesus como João viu. Né? O que João viu em Apocalipse foi um super saiyajin, né? Olho de fogo, cabelo branco, nas suas coxas, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Está mais que um super saiyajin, né? Mas poder enxergar Jesus dessa literal, sabe, do reino, literal, é algo maravilhoso. Começa a sonhar com isso, irmãos. De um dia poder encontrar com o seu Senhor no reino pleno. Você pleno, onde o pecado não vai reinar mais. Sabe? Está muito próximo. Está muito, sabe? Está muito palpável a volta de Jesus. Sabe? Parece estar ali na esquina. Ali na esquina. E ele vai voltar. E eu gostaria muito de nós, como comunidade, nos reunirmos lá, sabe? Lembrarmos do que nós vivemos aqui, que valeu a pena a gente servir Jesus, sofrer pelo causa do reino. Sofrer que a gente fala, irmãos, não é se cortar, não. É amar o Evangelho a ponto de nós abrir mão de nós mesmos.
Entende? A gente investir em coisas que parece que não vai ter futuro e tem. Porque a pregação é isso. A gente prega aqui, a gente não sabe o que vai acontecer. Porque a gente não tem nada formado, né? Você vai para o trabalho, no final da esteira tem um tênis, né? Na pregação não. A gente não sabe como Deus faz com o coração de vocês. Como Deus chega essa palavra ao coração de vocês. Porque a gente só tem a função de falar ao ouvido. Quem fala no teu coração chama Espírito Santo. Então, aqui Jesus a gente vai ter surpresa, no sentido, o reino de cabeça para baixo. Então, quando você vê uma pessoa, ao contrário do que o mundo está dizendo, você vai dizer, aquele cara entendeu o reino. Aquela pessoa entendeu. Quando vem uma comunidade que não está fazendo o que o mundo está propondo, alguém vai dizer, aquela comunidade, ela entendeu o reino. Ela entendeu quem é Jesus, ela entendeu quem é o Evangelho, ela entendeu o que é comunidade, o que é viver em comunidade. Amém? Irmãos, a gente encerra aqui e vamos ficar de pé? Passa a palavra para o nosso querido Júnior Lucas.